Olá, estamos de volta e recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça Guilherme Lemos. Ele é coordenador da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa, que vai falar um pouco sobre a atuação dessa comissão. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, tá? Ok, Bruna, à sua disposição. Vamos começar a entrevista falando qual é o trabalho que é realizado pela comissão. Veja bem, a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e também aos atos de improbidade administrativa é um órgão de assessoramento do Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça ele possui, na sua atuação, um corpo de membros do Ministério Público que assessoram ele nos crimes que são de atribuição exclusiva do Procurador-Geral de Justiça. Esses crimes podem ser comuns e esses crimes podem ser de responsabilidade. Os de responsabilidade, eles são de atribuição exclusiva da CICRIMP, que é a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e também aos atos de improbidade administrativa. O que são os crimes de responsabilidade? Veja bem, os operadores do direito, eles contestam muito essa definição de crime de responsabilidade. Na verdade, a legislação brasileira, a Constituição Federal, ela trata de crimes comuns e crimes que merecem um trato mais eficiente por parte dos órgãos constituídos. Tá? A Constituição Federal ela traz de forma direta em seu texto, não é, uma preocupação com determinados crimes, como os crimes hediondos, de terrorismo e também os crimes políticos e de responsabilidade. Não é? A definição específica de crime de responsabilidade, nós não encontramos, não é, essa conceituação específica, não é? Mas podemos fazer da seguinte forma, separando o que é crime comum e o que é crime de responsabilidade. A legislação penal brasileira, ela traz em seu corpo, né, legislativo alguns crimes que são praticados por pessoas comuns, tá? Em que qualquer pessoa do povo pode cometer esse determinado tipo de crime. E existem alguns crimes que são próprios de determinadas pessoas. É o caso do crime de responsabilidade, em que determinadas pessoas podem praticar. Tá? A exemplo de governadores de Estado, secretários, né, de Estado, presidente da República, né, ministros de Estado, componentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Justiça dos Estados, os membros do Ministério Público. Então, essas pessoas específicas que exercem essa função, né, essas funções, né, são elas que cometem esses chamados crimes de responsabilidade. O senhor poderia nos dar um exemplo de um ato criminoso? Veja só, o que regulamenta crimes de responsabilidade são duas legislações. Tá? Uma que se dirige a prefeitos, tá? Que é o decreto 201 de 67, e a legislação que trata dos crimes de responsabilidade praticados por presidente da República, governador de Estado, ministros de Estado, secretários de Estado, membros do Poder Judiciário, membros, né, do Tribunal de Contas, né, membros do Ministério Público, que é a Lei 1079 de 50. São duas legislações bem antigas. E, especificamente, que trata dos crimes praticados por governadores, por integrantes do Poder Judiciário, por integrantes do Ministério Público, não é? Por presidentes de tribunais de contas, há uma classificação por bem jurídico violado. A legislação brasileira, quando ela define crimes, ela tem assim, uma finalidade específica de proteger bens que são ditos bens jurídicos. Tá? Então, nós vamos encontrar no rol dos crimes de responsabilidade, não é? Aqueles que afetam contra a União, contra o Estado, contra os poderes constituídos, contra as decisões dos tribunais, do Poder Judiciário. Não é? Então, há um rol, né, extenso de crimes que configuram, né, a ofensa a crimes que são tidos como de responsabilidade. Promotor, existe alguma diferença entre crime de responsabilidade e improbidade administrativa? Veja bem, exatamente como eu já tinha falado antes, os operadores do direito eles criticam muito essa denominação crime de responsabilidade, porque dentro da própria lei que regulamenta os crimes de responsabilidade, existe aquele que afeta a probidade administrativa.
não é? Geralmente, os atos de improbidade administrativa, eles assim, têm como consequência também a prática de um crime de responsabilidade, certo? Então, o descumprimento de uma decisão judicial, por exemplo, não é? Vai configurar um crime de responsabilidade e também vai configurar um ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque vai afetar princípios constitucionais, como o da legalidade, não é? Então, meio que se mistura esse conceito de crime de responsabilidade como também de ato de improbidade administrativa. Quais são as penalidades para esse tipo de crime? Veja bem, no decreto 201/67, que se aplica a prefeito, né? A prefeitos, existe tanto pena privativa de liberdade, como de multa, como também restritiva de direitos. Tá? Já a lei que se aplica a governadores, a presidente da República, não é? A presidentes de tribunais de justiça, a ministro do Supremo Tribunal Federal, a membros do Ministério Público, a penalidade é perda de cargo, tá? E quem exerce função eletiva, a inabilitação por 5 anos para poder voltar a concorrer a cargos dessa natureza. São basicamente as penas que são trazidas na legislação para quem comete ato que configura crime de responsabilidade. Certo. Quais são os tipos de crime de responsabilidade mais comum nas investigações do Ministério Público? Olha, o que predomina lá na comissão, não é o descumprimento a decisões do Poder Judiciário. Essa é o carro-chefe, né? São vários procedimentos em andamento na comissão que tratam especificamente sobre este tema, né? Além desses, existem outros, tá? Mas o predominante é esse. Promotor, o que é a prerrogativa de foro especial e por que ela foi instituída para alguns agentes públicos, como os prefeitos? Veja só, aí a gente vai entrar um pouco no processo penal. E quando a gente fala de foro privilegiado ou foro especial, a gente tem que ter em mente basicamente o seguinte, certo? A legislação processual penal brasileira, ela estabelece 3 critérios absolutos que fixam a competência. Não é? Nós podemos ter a competência que é fixada em razão do local em que a infração penal é cometida. Por exemplo, se a infração penal é cometida aqui em João Pessoa, não é? De regra, esse crime não poderá ser julgado em Campina Grande, em Cabedelo, em Santa Rita, tem que ser julgado no local em que foi praticado. Não é? O segundo critério, não é levando em conta a matéria da infração penal. Tá? Nós temos, como dito já, crimes comuns e crimes próprios específicos, que são praticados por pessoas específicas e que exigem um tratamento diferenciado. Não é? Os crimes eleitorais, os crimes militares, são crimes que têm a competência fixada por matéria. E também existem aqueles crimes que são praticados por pessoa que, por lei, possui essa prerrogativa de ser julgado por um órgão especializado. Né? É o que ocorre, né, com os governadores, é o que ocorre com os prefeitos, é o que ocorre com os membros do Poder Judiciário, com os membros do Ministério Público, com ministros de Estado, com secretários de Estado, certo? A fixação desse foro especializado é feito por lei. Você falou do prefeito. O que determina a prerrogativa do foro para o prefeito é a Constituição Federal, é o artigo 37 da Constituição Federal, né? Que em um de seus incisos, são muitos, diz que o prefeito deve ser julgado, né, nos crimes comuns, tá, e nos de responsabilidade por o Tribunal de Justiça vinculado ao Estado em que ele exerça a sua função de prefeito municipal. Promotor, para finalizar nossa entrevista, como a população pode denunciar esse tipo de prática por parte de agentes políticos ao Ministério Público? Veja bem, em relação a isso, nós temos uma preocupação muito grande. Tá? A todo instante, o Ministério Público procura estar mais acessível à população, não é? Atender a sociedade de uma forma mais ampla. Tá? Em se tratando de ato de improbidade administrativa praticada por prefeito, tá? Basta procurar o promotor de justiça que atua na comarca, né? Ele é a pessoa responsável para a apuração e a adoção das medidas cabíveis. Tá?
Quando se trata de um ato de improbidade a nível de Estado, praticado por governador, por presidente de Tribunal de Justiça, por presidente da Assembleia Legislativa, que são os presidentes dos poderes, né, constituídos em cada Estado, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Né? Essa função é exclusiva do Procurador-Geral de Justiça, né, por um mandamento contido na nossa lei orgânica que estipula que nessas situações é o Procurador-Geral quem deve tomar as providências. Então, se foi lá na cidade que você mora, procura o promotor da comarca, né, e ele vai adotar as providências em relação aos atos de improbidade. Como ele, prefeito, não é? Ou governador, ou presidente de tribunal, ou presidente da Assembleia, são portadores de foro especializado, em relação a crime, deve procurar, não é, o Ministério Público, a sede do Ministério Público, aqui no estado da Paraíba, né, a Procuradoria-Geral de Justiça, e lá encaminhará as suas reclamações relativas a isso. Ok, promotor, muito obrigada pela sua entrevista. Que é isso, Bruno, eu que coloco a disposição para as outras oportunidades e agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você pode encontrar no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.